Olá, boa noite a todos e a todas. Buenas noches para Vamos dar todos. início a mais uma sessão de Vamos a dar estudo do inicio a la livro sesión A de Fuga estudio dos Monges Bon. del libro de la Nós fuga o vuelo iniciamos de los monjes essa Bond. prática de estudo sempre com um momento Y de como tomada de siempre, refúgio, com a empezamos prática esta sesión informal de Guru con Yoga, una pequeña em que a gente meditación se con conecta práctica de com o Guru momento Yoga presente, a gente se para coloca conectarnos em um con el estado momento presente, de atenção e ao mesmo tempo de relaxamento. para relajarnos, A gente presta atenção no ir corpo, nas trayendo la extensões, atención a las sensaciones, a la postura del cuerpo. a gente respira na consciência do corpo, na consciência do Llevamos la relaxamento. atención a la circulación del aire en nuestro cuerpo, Na semana a passada, la no nosso inhalación, estudo, exhalación. nós lemos uma passagem em La que semana pasada hubo os un monges, pasaje em seu processo en el inicial de estudio, en la meditação, lectura, que os monges contaba que bons, los monjes eles en vão ao su centro proceso da escola de comienzo de ou da tradição formación, budista. E lá eles ellos são fueron chamados a a, a un reconhecer monasterio de otra tradición budista a linhagem dessa outra escola, o representante da linhagem dessa outra escola, a escola é y Gelug, entonces cuando representante do llegaron al Tsongkhapa, monasterio les como preguntaron um ser iluminado. si Eles são levados lá reconocían a refúgio a em Tsongkhapa, Tsongkhapa, apesar de que serem es monges. un referente de E otra a tradición. narrativa da Les vida preguntaron a dele los monjes e Bon o mestre si, desta si ellos escola respetaban a ese maestro de esa otra escuela. pensou que os mestres Bonpos não tomariam refúgio, porque Y eles não estos eram budistas tibetanos budistas pensaron que baseados na ellos, lupa. los monjes Bon, no No iban entanto, a gente viu no a livro tomar como referente que a os maestros de la monges tradición de Lupa, en eles este caso. reconheceram Tsongkhapa Y sin como um embargo, ser iluminado los e monjes Bon tomaram refúgio. reconocían a E Tsongkhapa nós como un conversamos que Buda, isso maestro ocorre iluminado. porque Y no eso es un Bon punto e importante, em outras escolas do budismo tibetano, especialmente porque naquelas que el têm Bon como ensinamento Dzogchen, y las escuelas del budismo se tibetano que reconhece tienen la que enseñanza de todos os Dzogchen seres iluminados reconocen compartilham a que mesma todos los base seres comum, as iluminados, mesmas todos los Budas, qualidades llegan a tener las da mismas iluminação, cualidades, da llegan a la própria misma iluminação. naturaleza de la Então, a mente, tomada de refúgio y não é entonces em um indivíduo la toma ou de em um ser refugio específico, mas é na no própria es iluminação, é na en própria un ser base da iluminação. específico, sino en la propia Então, iluminación. Tsongkhapa, Guru Rinpoche, Trungpa Entonces, Sherpa, Tsongkhapa, Guru Dalai Rinpoche, Lama, Tompa Yongtse Shenra, los Rinpoche, Dalai Lama, todos os seres Yontin iluminados nós Rinpoche, podemos reconhecer como a todos estos seres expressão da iluminados, iluminação e nos nosotros los conectar reconocemos a como una eles expresión de la para iluminación essa tomada de y podemos refúgio, conectarnos a ellos para o o a alguno recebimento de das ellos bênçãos da prática de Guru Yoga. para hacer la práctica también de Guru E Yoga, aqui, recibir las neste bendiciones. estudo, no, que Y nós estamos nosotros, dedicando en el ao estudio de este centenário de libro, Yongtse Rinpoche, que lo um dos dedicamos a professores mais Yontin importantes Rinpoche, da tradição Bon, que nós cumplió 100 estamos nos años conectando este año, especialmente com ele. entonces nosotros hacemos el Guru Nós Yoga estamos tomando refúgio tomando em refugio Yongtse Rinpoche, en na él, sabedoria en su que é sabiduría, expressada como Yongtse Rinpoche. que está Então, expresada como nós Yontin Rinpoche. visualizamos Yongtse Rinpoche à nossa Entonces frente, vamos a visualizarlo, reconhecendo que ele é a representação de todos os seres iluminados, é a união visualizándolo de todos os seres a un iluminados, brazo é a más o união de menos, todas as qualidades más alto iluminadas. que nuestra cabeza, o, o también E puede se ser expressa enfrente nuestro. especificamente como Yongtse Rinpoche, com sua história, com seu corpo, com sua fisionomia. Lo vemos con su Então a gente fisonomía, sus visualiza rasgos, essa fisionomia, a gente se conecta nos especificamente com Yongtse conectamos Rinpoche e pede as con bênçãos él dele, que y chegam até pedimos nós bendiciones por meio que de nos uma van a luz llegar branca que sai da testa, de todo el linaje que a sai de través sua de él. testa e chega até a nossa testa, Visualizamos una luz trazendo as saliendo bênçãos, o del chakra de empoderamento, a la energia do corona de corpo Yontin iluminado. Rinpoche a nuestro chakra de la corona, Então nós trayendo las nos bendiciones del conectamos cuerpo novamente iluminado. com o nosso corpo
Nós nos conectamos Sentimos ahora especialmente com a nuevamente quietude do nosso nuestro corpo. cuerpo Nós percebemos o nosso corpo parado. y vamos a poner la atención en la quietud de nuestro Essa cuerpo. quietude é o refúgio do corpo. La quietud Nesse es el refúgio, nós refugio nos del abrimos cuerpo. para receber essas bênçãos e o próprio empoderamento do corpo En iluminado. la quietud nos abrimos a recibir el empoderamiento del cuerpo iluminado. A gente respira e a gente Respiramos concentra a nossa atenção profundo no chakra da garganta. E a gente y ahora vamos a pasar del chakra de la recebe da coronilla al garganta chakra de de la Yonsen garganta Rinpoche uma luz vermelha que y chega desde até el chakra de nós, la trazendo garganta de Yonsen bênçãos, Rinpoche visualizamos una luz energias roja llegando e o al chakra empoderamento de nuestra da garganta, fala trayendo iluminada. bendiciones y empoderamiento del habla iluminada. A gente descansa na quietude, Descansamos en la quietud, na ausência de esforço da fala. en el silencio, A gente tem uma en consciência la desse espaço de ausencia de descanso, esfuerzo. desse silêncio, onde todo som surge, permanece e passa. Estamos en un espacio de descanso donde el Por habla fim, a o gente los traz atenção para o sonidos nosso coração, surgen, e pasan recebe do coração de Yongtsen y Rinpoche desaparecen. as bênçãos, as energias, o Nos concentramos empoderamento da ahora mente en el iluminada. chakra del corazón y visualizamos una luz de color azul viniendo desde el corazón de Yonsen E nós Rinpoche nos hacia conectamos nosotros, com o espaço em que os trayendo pensamentos, bendiciones as de la mente emoções iluminada. surgem. A gente percebe que Nos os nossos pensamentos conectamos eles al surgem, espacio en el permanecem e cual passam. As nossas emoções nuestros surgem, permanecem e passam. pensamientos Onde y emociones os pensamentos e aparecen, emoções surgem? permanecen y Tem um vuelven a grande espaço, um desaparecer. espaço que é intangível, que não dá para a gente Es un identificar como espacio um local inmenso, específico, porque é o próprio espaço aberto. infinito, un espacio abierto. Então é nesse espaço que a gente toma refúgio e Tomamos recebe refugio as en energias, ese o espacio. empoderamento, as bênçãos da Recibimos mente iluminada. energías, empoderamientos E a gente de pede la que o mente guru, iluminada que o professor, que o lama, y pedimos que al Yongtse Lama Rinpoche, então, Yonsen nos Rinpoche conceda a bênção de que nos nos conceda auto-reconhecer em nosso corpo, la em nossa bendición fala e em de nossa mente como a autorreconocernos en própria nuestro cuerpo, habla y manifestação, como a mente como la própria propia manifestación, budeidade la se propia expressando. budeidad expresándose. E com convicção de que essas bênçãos chegam até nós, nós podemos Y muy seguros de que iniciar estas a bendiciones nossa han prática, llegado hasta nossa nosotros, prática de estudos, vamos a comenzar la lectura. que segue com a leitura do capítulo. Desculpa, acho que não está compartilhando ainda. Estábamos en el capítulo, Do creo que 7 u 8. capítulo oitavo, é isso, né? Nós começamos o capítulo oitavo No sé si do habíamos livro. terminado el anterior. É isso mesmo? É isso mesmo. É, eu vou começar a ler novamente aqui o capítulo, porque a gente A leu mí ali me parece até que... o início No, do terceiro está bien. parágrafo. Estábamos ya Então, para a en gente el 8. retomar o fio da meada aqui, vamos começar Entonces desde o vamos a retomar desde el capítulo inicio oitavo. este Promessas capítulo. quebradas. No Capítulo mosteiro de 8, Menri, promesa Tenzin rota. Nandak mergulhou nos En el estudos monasterio e, de Menri, determinado a Tenzin abandonar Nandak se todos os dedicó conceitos por e completo al ensinamentos. estudio. Seu aprendizado Decidido a anterior dominar com todos los Gangru conceptos y Rinpoche na caverna enseñanzas. do mestre lhe Su deram estudio uma ordem previo não con Gangru acomodada sobre os Rinpoche demais en estudantes. la cueva Ele de su maestro, concentrou-se em aprimorar e aprofundar a este maestro le prática dio dos una enorme esclarecimentos ventaja sobre a sobre otros iluminação, o Sutra, estudiantes. o Tantra Se e o Dzogchen. concentró en perfeccionar y Cada profundizar su técnica de práctica meditação é a en el é Sutra, treinamento da el mente em Tantra y el calma e Dzogchen. paz, de Cada domesticar os técnica de pensamentos meditación es un discordantes que método nos para entrenar la acarretam a mente en vida la calma y la cotidiana. paz, para domar los Tenzin ouvia pensamientos seus discordantes que professores, lia e abruman la vida memorizava os diaria. textos, passava o tempo em Tenzin escuchaba a sus contemplação maestros, leía compreender os y textos memorizaba e, em textos, seguida, pasaba tiempo en passava contemplación para horas em meditação. comprenderlos y Ele luego horas continuava a en aperfeiçoar o meditación. coração aberto e a mente clara que Continuó resultam desse perfeccionando el corazón treinamento. abierto y la mente clara que Tenzin resultaban aprendeu os ensinamentos en com tanta de ese profundidade que, após entrenamiento. obter o seu grau de Geshe em Aprendió con 1952, tanta o ano do profundidad dragão da água, que aos en 27 anos de idade, 1952, foi el rapidamente año del elevado à dragón graduação de número agua, 1.
logró chefe da el instrução em uma rango dos de rangos mais Lopon a altos sus oficiais de 27 Lopon. años, que Em es sua uno de los atuação rangos como más altos ouriço, ele havia en el assumido estudio 25 BOM. votos que regiam o comportamento, incluindo Él votos de había veracidade, caridade e não em, violência. asumido 25 Mas em votos sua en su ordenación como monje novicio, cerimônia de entronização pero como luego, lopo, o cuando ya fue 31º abade de Bem entronizado como homenageou Lopon, Tenzin, administrando-lhe um segundo e mais ahí elevado él conjunto tomó de 253 votos, que 253 incluíam votos, restrições quanto ao que vestuário, incluyen tratamento restricciones justo de vestimenta, del trato a los demás e y conduta conducta correta. correcta. Pouco tempo depois, o Poco abade después, partiu para uma el longa abad viagem, deixando partió en un Tenzin largo no comando viaje, do Menri. dejando a Tenzin a O cargo del mosteiro monasterio de Bom Menri. proeminente, Este monasterio Bom, Menri el más contava com importante, 250 mosteiros filiados era, espalhados pelo Tibete, digamos, enquanto a había Índia vinha adotando 250 Sikkim, Nepal monasterios e Bom, Mongólia. y este era el O principal. mosteiro Menri, com 450 El anos de monasterio idade, Menri, de cujo nome 450 se años de traduz como antigüedad, Montanha da Medicina, foi se construído traduce no su alto do nombre como montaña de la monte medicina, fue Sharipoa, construido en lo acima do alto del Vale do monte Amur Tropical. Sharipowa, sobre O el valle del Copial é río um corredor Topial. de verde exuberante que Es serpenteia un entre corredor montanhas de marrons exuberante e sem vegetación árvores, que antes de se serpentea a unir ao través de montañas marrones y sin árboles, Yarlung Tsampo. antes de Segundo a unirse tradição, al o Yarlung fundador do Tsampo. Bom, Tompa Según la Shenrab, tradición, deixou a sua Tompa pegada Shenrab, baixa da montanha, dizendo ao su jovem fundador, discípulo: Menino, dejó no futuro seu mosteiro será aqui. una Um huella, mosteiro de 3 mm, andares, vermelho una em huella en la broto, piedra, de dejó Tompa pedra e Shenrab terra diciendo socada, a un joven situava-se no discípulo, alto hijo, de uma colina en el íngreme, futuro tu um monasterio estará aquí. edifício solitário El à deriva monasterio, de entre o 3 mar de pisos, de colinas color verdes de rojo y ocre, montanha. construido Da de piedra base y do tierra mosteiro apisonada, se alzaba en brotava lo um alto de una riacho, colina empinada, cujas águas como un eram edificio consideradas solitario a la sagradas. deriva, en un O mar rio de descia a colinas y colina cimas de passando montaña. pelos telhados de cerca de 2 Desde la dezenas de base del edifícios monasterio brotaba el residenciais gorboteo de un arroyo cuyas aguas espalhados se consideraban sagradas. desordenadamente pelas Más encostas, abajo en la montaña, pelas el agua del encostas arroyo íngremes. hacía girar Mas ruedas de abaixo oración na montanha, sostenidas por la mais corriente abaixo na montanha, a por água una do rio estructura girava rodas de de madera oração amarilla. mantidas pela corrente dentro de uma estrutura amarela de madeira. Cada giro na Cada giro de roda una rueda irradiava irradiaba orações para oraciones todos os para seres todos los seres sencientes. sintientes. Que descrição bonita deste espaço, né? Dá pra Es gente una imaginar aqui a muy beleza linda do riacho descendo a colina, descripción de un passando río pelos que telhados, desciende por la chegando colina, nesses pasando por los moinhos techos de que, las ao casas invés de y llegando a una moerem especie grãos, de giram uma molinos roda de que en orações. lugar de moler granos, hacen girar ruedas de oración. A maior estrutura do La mosteiro estructura era um más grande del salão de monasterio assembleia era un salón de recém-construído, reuniones com recientemente telhos baixos terminado, e con duas techos salas para bajos y dos rituais salas e para outros objetos relicarios y sagrados. otros objetos sagrados. As paredes Las eram paredes adornadas estaban com adornadas con murais que murales que retratavam divindades e representaban a homens santos deidades y hombres venerados. santos venerados. Uma estátua de Una estatua de prata de plata de tamanho tamaño real do natural fundador do del Bom, fundador del Tompa BOM, Shenrab, Tompa Shenrab, lançava seu olhar proyectaba sobre o su chão, mirada sobre el salón. que estava cheio de Estaba imagens de lleno de cobre imágenes de dourado cobre e dorado outras de otras divindades deidades e e instrumentos instrumentos usados em utilizados en cerimônias, ceremonias, como como longos cuernos chifres de largos de bronze, latón, conchas e caracolas tambores. y tambores. Acima do salão Sobre el salón ficavam os había aposentos habitaciones reservadas reservados para a Tenzin Tenzin, como o mestre director principal, y una sala e de uma sala estudio de estudo com de centenas las de caixas escrituras, con cientos embrulhadas de cajas em envueltas pano en tela que contendo contenían a los textos textos sagrados, sagrados, cada uma cada repousando em una seu de próprio ellas descansando en su compartimento propia de ranura madeira, de madera, dando lo que le daba assim la apariencia de uma un aparência de botellero. adega. Um edifício Un separado edificio abrigava um separado santuário contenía un santuario para la dedicado deidad à protectora deidade de protetora aspecto feroz, Sipe de Shalmur. aparência feroz, Sipe Jalmo. Então, os autores aqui compararam a biblioteca do mosteiro, a Acá gente conhece están bem como são os comparando livros los tibetanos, né? autores la A biblioteca de libros diferença tibetanos, que son em diferentes prateleiras de com los uma adega. occidentales, y la em, 2 anos compararon como si fuera após una Tenzin bodega. assumir o título, 2 anos após Tenzin 2 años assumir o después de que título de Tenzin Lopon, asumiera el título de a Lopon, morte do la muerte del 31º 31 abade abad de Menri, Patenri, Nima Wanchal, Nyingma Wangyal, criou uma creó una situação que situación aumentou que ainda mejoró mais o aún más la prestígio de posición de Tenzin. Tenzin.
O mosteiro El monasterio fervilhava estaba com en ebullición especulações con sobre quem especulaciones seria o sobre próximo quién sería abade su próximo e, abad portanto, o y por lo novo chefe tanto do bom. el líder del BOM. O assistente El de asistente de Tenzin, Tenzin, Sherab Sherab Lodro, Lodro, era um dos era uno de los candidatos. candidatos. Agora, isso aqui é importante para a gente conhecer uma especificidade do bom em Esto relação es às outras importante escolas para tibetanas. conocer Vamos ver. cómo se organizaban los Diferentemente monasterios do BOM. budismo tibetano, que A recorre à diferencia del budismo reencarnação tibetano, que se para basa en la substituir seus reencarnación para líderes reemplazar a los religiosos, líderes no religiosos, bom, a en el BOM sucessão é la determinada sucesión pelas la determinan deidades las deidades protetoras do protectoras bom, del BOM, cuja cuya vontade voluntad é se da a revelada por meio conocer de um elaborado a processo. través de un proceso muy As elaborado. camadas intermináveis de Las cerimônia aparentemente envolvidas na escolha interminables do capas novo de abade ceremonias ou involucradas en abade la elección del nuevo abad refletiam a importância da reflejaban la decisão. importancia de la elección. Para receber a Para orientação recibir la guía divina, divina, os los monges monjes fizeram hacían 100.000 oferendas à 100.000 deusa ofrendas protetora a la diosa Sipegyal, protectora 10 Cipeyalmo. monges realizaram 10 monjes realizaban 100.000 100.000 cerimônias ceremonias para de as Yidam divindades para las protetoras deidades dos Idams protectoras e y hacían prepararam 100.000 tormas 100.000 tormas cerimoniais, ceremoniales, bolos vermelhos e pasteles brancos, rojos y feitos blancos de farinha hechos cevada. con harina de cebada. Então, após essa série de rituais com os protetores e os Idams, Entonces, eles estos iam de eran fato parte de los para a rituales escolha e para ela se dava assim. elegir el próximo Eventualmente, abad. os nomes dos Eventualmente, candidatos los nombres de los qualificados candidatos foram escritos calificados em pedaços se de escribieron en papel pedazos de e papel inseridos que em se bolas de envolvieron en massa bolas de masa feitas hechas de de zampa sampa y e de ervas hierbas medicinais. medicinales. A bola Esa escolhida bola conteria elegida o nome do novo contendría abade. el nombre del abad de Menri. Cada bola foi Cada medida uno de e esos bollos pesada se para midió que y se fossem pesó exatamente para que iguais. todos fueran exactamente As iguales. bolas foram colocadas em uma grande Luego, tigela, se onde colocaron en un permaneceram gran por 7 recipiente donde dias, permanecieron enquanto durante 7 Tenzin días, e outros monges mientras Tenzin y independentes otros monjes realizavam realizaban cerimônias para ceremonias propiciar as para divindades propiciar a protetoras. las deidades protectoras. Durante o processo de Durante el seleção, proceso de selección, Tenzin sonhou que Tenzin um homem soñó negro que e un hombre alto negro, alto y retirava corpulento, um kata extraía una cerimonial de cata seu chuva. ceremonial de su chuva. O kata parecia La não ter cata fim, parecía no formando tener uma pilha final, crescente no chão à formando una medida que pila ele creciente en el puxava. suelo a medida que él continuaba Tenzin sacándolo. acreditou que a visão Tenzin era uma creyó que la mensagem visión era un da mensaje de divindade la deidad protetora de protectora de Menri, Menri que le concedendo, daba permiso concedendo-lhe para permissão permitir para que que su seu assistente asistente se tornasse se o abade. convierta en abad. No sétimo dia, a tigela com El as séptimo bolas de día se sampa agitó foi suavemente el cuenco con gentilmente las bolas de agitada zampa até que hasta que duas cayeron caíram. dos. As Las demais demás bolas fueron descartadas as demais bolas foram descartadas e as y las cerimônias ceremonias continuaron continuaram por mais uma durante semana. otra semana. Finalmente, a tigela foi Finalmente, agitada se volvió a novamente agitar el até que cuenco uma das hasta, bolas hasta rolasse que para una de las dos fora bolas salió e girando atingisse y Tenzin no golpeó peito. a Tenzin en el pecho. Ele continha o nome de Sherabilodro, o Esta assistente bola, de este Tenzin. bollo, tenía dentro el papel con el nombre de Sherab Então, Lodro, não sei se vocês el entenderam asistente de bem, Tenzin. mas basicamente a seleção do Entonces, chefe la espiritual selección, em la relação ao elección bom do abade del do jefe mosteiro Menri, espiritual, que seria el equivalente, abad por del exemplo, monasterio ao Dalai Lama Menri, na Gelupa, que sería el equivalente al Dalai não Lama se en la dá escuela de Lupa, pela determinação de no se tulkus, hace por exemplo, né, de a entonação través rítmicos, del tema de como se dá na maioria das renacimiento escolas de los tibetanas, llamados mas é basicamente tulkus, por um processo que son aleatório de maestros que sorteio. reencarnan, Colocam os nomes sino a través de dos, muchos dos rituales monges aptos a y serem eleitos em, dentro colocando dessa el bola de nombre sampa de e cada depois de uno uma série de de los rituais candidatos dentro de un bollito se de harina de aleatoriamente cebada se balança, y chacoalha a se vassoura, iba onde estão essas haciendo en bolas, distintas e elas etapas vão hasta que caindo. E a quedara última que fica una é, única a, é de que esas indica bolitas de zampa o donde estaba próximo Menri Tenzin. el nombre E del quem próximo destaca Menri bastante esse Trizin. aspecto democrático da escolha do Menri Tenzin é o Geshe Dema, Es, né? E o Choikui alguien habla também. Os bastante de dois esto que eles es sempre Geshe-Demma falam como una sobre forma de, essa dice él, como peculiaridade do una bom. elección E eu acho que vale a pena
destacar de aí alguna manera democrática. em nossa série de estudos para a gente entender as especificidades mesmo da nossa tradição, né? Es bueno que vayamos conociendo estas E aqui, características especialmente na específicas de esta simbologia segundo o tradición. Benri III, então tem essa história em que primeiro Tenzin ele sonhou Y com a también deidade, né, com esse homem negro. destacamos la importancia del sueño, donde E ya ele Tenzin interpretou había esse sonho soñado, como uma autorização para que o assistente dele fosse o abade, y e ese aí quando sueño teve o era como una sorteio, a autorización bola com o nome para que su do Gerardo asistente Lodro, que era o assistente fuera dele, el Menri Tricin, y caiu em seu finalmente peito, así confirmando então o sonho. fue confirmado Entre os esta monges que elección. participaram das cerimônias, havia um menino de 12 anos que havia chegado há pouco. Os Entre los pais do monjes jovem que monge, estaban en Tempa esa Wossa ceremonia e había un niño de 12 Silviosa, años recién haviam enviado a llegado. Menri Sus uma padres lo habían demonstração de enviado devoção religiosa. como muestra de devoción Tenzin religiosa. mal notou o pequeno Tenzin monge, que em apenas se alguns percató anos del pequeño monje, arriscaria a que própria luego, vida para unos años salvar o después, novo arriesgaría abade su e vida sua religião. para salvar al nuevo abad Então y vamos a ficar atentos a esse la nome que vai religión. surgir depois, novamente, né? Tempa Ese Wossa. niño se llamaba Tempa Woser. No final de 1956, o ano do A macaco de final de fogo, 1956, el a año del mono empolgação de fuego, el pela entusiasmo por el nomeação do novo nombramiento del nuevo abade abad foi ofuscada por se vio notícias ensombrecida perturbadoras. por noticias preocupantes. Vários dos novos Varios alunos de de los nuevos Tenzin estudiantes de lhe Tenzin disseram que le os dijeron que los chineses chinos estavam estaban forçando obligando a crianças los a niños frequentar a escolas asistir chinesas. a escuelas chinas. Um dos estudantes mais Uno de los promissores estudiantes havia más chegado a prometedores Menri había após llegado a passar Menri después 3 de anos em uma pasar escola 3 años en la chinesa escuela china e y compreendia seus comprendía métodos e los métodos intenções. y las Ele intenciones. viera a Menri para fugir Había dos venido a chineses, Menri mas para foi evitar a los chinos, encontrado e pero lo ordenado a encontraron y le frequentar uma escola ordenaron que chinesa asistiera a una escuela em china en Shigatse, Shigatse, la capital capital regional regional e segunda y la maior segunda cidade do ciudad Tibete. más grande de Tíbet. A par- Ao partir, ele fez um alerta particular a Al Tenzin. irse, él le dio Década o le depois, hizo una advertencia Tenzin recordaria a o Tenzin, aviso. E o aviso que foi o décadas más seguinte: tarde Tenzin ele recordaría. sabia como os chineses pensavam e quais eram seus Él planos a longo sabía cómo prazo, pensaban los e chinos sabia que as coisas y iriam cuáles eran piorar, sus planes porque esses a largo chineses não plazo. eram como aqueles que conhecéramos no passado. Y sabía que Ele me estos chinos aconselhou a no sair eran enquanto ainda como los fosse que habían possível deixar o conocido en el país, pasado. pois não era seguro. Él aconsejó a Mesmo Tenzin que que se não me fuera del matassem, país mientras certamente me todavía fuera colocariam na posible, prisão. porque no era Ele seguro disse que me contava quedarse. isso em confiança, porque se soubessem que ele estava dizendo essas coisas, Incluso estaria em sérios si no me apuros. mataban, seguramente Essa meterían en la advertência cárcel, foi reforçada dijo mais tarde, naquele este mesmo ano, estudiante. quando Tenzin Él se lo liderou dijo en uma secreto porque delegação em si uma se jornada de supiera que 3 estaba dias diciendo até estas cosas, se Shigatse. vería en serios O problemas. grupo foi encarregado de comparecer Esta advertencia se reforzó más obrigatoriamente tarde a ese año, uma cuando Tenzin cerimônia encabezó una em delegación en un viaje homenagem de ao 3 días a 10º Panchen Shigatse. Lama, El grupo tenía o la rival do tarea Dalai Lama, de una aparición ocupante do obligatoria en segundo una cargo mais ceremonia en elevado honor del no budismo 10º Panchen tibetano Lama, un rival e del que Dalai estava Lama que ocupaba el cooperando segundo cargo estreitamente más com os alto en el budismo chineses. tibetano y que O cooperaba Panchen con los Lama chinos. vivia na China Panchen Lama e había esperava-se estado que viviendo en todos os China mosteiros da y se região esperaba que todos los monasterios de la región fueran do parte del espetáculo espectáculo organizado organizado para para marcar su marcar o seu regreso a retorno ao Tíbet. Tibete. Essa história do Panchen Lama e do Dalai Lama até Esta hoje historia é um de Panchen grande Lama y el Dalai problema, Lama um grande imbróglio, né? tiene en este momento actual, Em Shigatse, os eh, monges entregaram uma procissão formal bueno, no lo entendí bien. que passava em revista diante En do Panchen Lama. Shigatse, los monjes se unieron a Tenzin una ficou procesión formal perturbado y ao pasó ver a revista rota ante el ladeada por Panchen Lama. 5.000 Tenzin se soldados sintió chineses. perturbado al Uma ver la ruta demonstração de bordeada por força que ele 5.000 tropas chinas, considerou um presságio lo que inquietante. consideró un presagio Até preocupante. então, Tenzin via os Anteriormente, chineses como Tenzin incômodo. había considerado a los Até chinos como una molestia. 1956, Hasta os comunistas em 1956, geral haviam los comunistas respeitado habían sua mantenido en política de não general su interferência na política de no religião e interferencia en cultura la da religión y la província de cultura Ulsan, de Uzhang, que la abrangia provincia o Tibete que Central, abarcaba el Tíbet incluindo central, Lhasa, Shigatse e incluyendo Menri. Lhasa, Shigatse y Menri. Alguns atos de vandalismo, como a Atropellos como la destruição destrucción gratuita de de imagens imágenes sagradas sagradas por soldados por parte de chineses, soldados haviam chinos ocorrido habían esporadicamente, ocurrido mas não esporádicamente, havia
pero no había histórias ningún oficiais esfuerzo para oficial erradicar para a erradicar religião. la religión. Relatos de Los abusos informes sobre abusos pelos chinos, chineses, especialmente en especialmente Amdo vindos de y Amdo e Cam, Cã, al primeiro chegaram em principio pequenos fueron poco fluxos, a poco depois y em luego se torrentes. convirtieron en un torrente. Cada novo relato fazia Tenzin Cada lembrar do informe le recordaba a seu Tenzin la antigo aluno advertencia sobre a de su ameaça antiguo chinesa. alumno sobre la amenaza china. Tornou-se claro Le para quedó ele que os claro que los ocupantes ocupantes chineses chinos eram eran muito mais mucho do más que um que una incômodo. molestia, eran Representavam uma una ameaça amenaza a para tudo todo que lo ele que él considerava mais consideraba sagrado. sagrado. Os chineses Los não chinos no consideravam as consideraban las províncias provincias orientales orientais de de Amdo e Amdo y Cam Kam como parte como da parte de la região región autônoma autónoma do de Tibete, Tíbet, situada localizada no en el sudoeste suroeste tibetano, del Tíbet e y reconhecida reconocida oficialmente oficialmente no como tal infame Acordo de en el 17 infame acuerdo pontos de negociado pela 17 China em puntos negociados por 1951. China en Esse 1951. acordo havia prometido liberdade Ese acuerdo había religiosa aos prometido tibetanos a em los troca do tibetanos controle libertad chinês sobre religiosa suas a relações cambio del exteriores. control chino de sus relaciones Contudo, exteriores. a China alegava que Amdo e Cam China decía estavam que AMDO fora y CAM do escopo estaban desse fuera acordo. del alcance de ese acuerdo. Apesar disso, os Sin ataques embargo, cruéis à Tenzin religião e à cultura nessas duas se sintió províncias inquieto orientais deixaram por Tenzin los profundamente ataques inquieto. en las provincias Ele ficou orientales. horrorizado ao Los saber que chinos os se habían chineses enfrentado estavam a brutales perseguindo ataques deliberadamente os contra mosteiros. la religión y la cultura. Simpatizava com reformas Se que, ao menos horrorizó em al teoria, saber que los buscavam chinos habían equidade e perseguido a tratamento los justo para monasterios. todos. Simpatizaba Mas con os las chineses reformas que pareciam usar aparentemente apuntaban esses a la equidad ideais como y el trato fachada para justo para todas las injustiças personas, cometidas com pero los brutalidade, chinos parecían estar utilizando confiscando sus riquezas ideales à para força e encubrir la distribuindo-as injusticia, tanto a confiscando por la aliados fuerza y a políticos menudo de manera quanto brutal às la camadas riqueza sociais mais y baixas. distribuyéndola entre quienes tenían Os conexiones políticas chineses y entre los de menor conquistavam estatus. os tibetanos mais pobres, Los chinos oferecendo-lhes se ganaron dinheiro e a los cargos, tibetanos más pobres, chegando a dándoles nomear dinero y mendigos posición, a como veces líderes de nombrando a vila. mendigos como Eles líderes de la aldea. incentivavam os pobres a Alentaron a los repreender, tibetanos espancar e pobres roubar a seus vizinhos castigar das y classes golpear a sus médias e vecinos altas de clase em media y sessões alta públicas de y a tomar sus posesiones Sangzin, en ou dancing sessões de públicos luta, o sesiones de cujo lucha, objetivo era moldar a opinião destinadas pública por a meio de moldear la falsas opinión pública acusações, humilhações mediante públicas e acusaciones execuções. falsas, humillaciones A públicas y presença nessas ejecuciones. sessões era obrigatória. La asistencia a Sob o estos domínio dancings comunista era chinês, obligatoria. os Los ricos ricos se eram volvieron pobres empobrecidos e y os los pobres pobres empoderados. poderosos bajo este régimen Tenzin comunista ficou chino. especialmente perturbado Tenzin se ao sintió saber que especialmente os preocupado ocupantes al estavam saber que los doutrinando ocupantes crianças e adoctrinaban a los niños alistando-as como y los soldados em alistaban sua como guerra soldados en ideológica. su guerra ideológica. As crianças eram Se incentivadas a instalaba a los delatar e niños, a se punir instaba a seus los pais. niños a delatar a sus padres y Recém-nascidos eram castigarlos. arrancados das mães e enviados à China para Apenas serem criados hasta como los recién comunistas. nacidos eran separados por la fuerza de sus madres y enviados Novos a China relatos de para abusos ser criados chegavam com cada como visitante. comunistas. Tenzin Con cada ouviu histórias visitante llegaban nuevas historias de aterrecedoras, abuso. estarrecedoras, Tenzin oyó como a de historias Rihong, espantosas, como la de Rihong, Ribón, em en Amdo, Amdo, onde cerca donde unos de 500 500 monjes monges de de 35 35 mosteiros foram monasterios presos fueron sob a arrestados acusação de bajo la serem acusación de bandidos ser impedindo o bandidos progresso. que bloqueaban el camino del Tibetanos progreso. ameaçados de morte, Los tibetanos, actuando junto bajo com amenaza de muerte, mulheres chinesas, participaram se da unieron a humilhação mujeres pública dos três lamas mais chinas importantes, puxando seus y cabelos, tirando seus sapatos e em, forçando-os a ajoelhar sobre cascalho. se unieron las mujeres chinas en la Seus humillación pública de algozes los tres lamas más zombavam seus importantes, supostos tirándoles del poderes pelo, de quitándoles los profecia. zapatos y obligándolos Se vocês a são arrodillarse humanos, sobre nós sabíamos la que serão grava. presos. Sus torturadores Depois se burlaron de sus empurraram os supuestos lamas poderes para de dentro de um profecía. buraco e forçaram os Luego, espectadores a los urinarem torturadores sobre eles. empujaron a los lamas a un pozo y Os obligaron a los soldados chineses, espectadores com a sarcasmo, orinar sobre disseram-lhes ellos. que Los podiam soldados usar seus chinos les dijeron poderes místicos para sarcásticamente voar para que eran fora da libres de cova. usar sus poderes místicos para Por volar fuera fim, del eles pozo. foram retirados do buraco, Luego, fueron tiveram sacados del correntes pozo, colocadas ao redor do les colocaron pescoço cadenas alrededor e del cuello receberam cestos y les dieron a cheios de cada uno fezes humanas para carregarem. canastos llenos de Após desperdicios essa para que completa cargaran. humilhação, Luego os de guardas o esta levaram tan para a completa prisão. humillación, los Os guardias demais monges llevaron foram a los enviados lamas para a a China. prisión
y el resto Essa fueron parte está bem forte, transportados né? para Mostrando China. aí o Esta que, parte segundo os es autores, bien seria um gráfica recrudescimento muito eh, forte y muestra un da repressão recrudecimiento chinesa de no Tibete. cómo iba avanzando la Histórias represión igualmente en terríveis Tíbet. vinham da terra natal de Tenzin Khan. Muchas historias parecidas Algumas venían dessas de la tierra narrativas natal foram de Tenzin. documentadas em um relatório de Algunas fueron 1960 documentadas da en un informe Comissão de Internacional de 1960 Juristas em por la Genebra, na Organización Suíça. Internacional de Na vila Trabajo de en Suiza. Derge, os chineses En prenderam el um pueblo monge de durante Dershi, los um chinos ano e arrestaron a un lama y a 12 12 monjes. monges. Levaram-o Llevaron à al praça lama a la pública, plaza pública y acusando-o lo de explorar acusaron de tibetanos explotar a los e acumular tibetanos riquezas. y acumular riquezas. Amarraram-no como um cavalo, Lo amarraron como un obrigaram-o a comer caballo, grama lo obligaron a e comer hierba convidaram mulheres y tibetanas luego a montá-lo invitaban a como mujeres champion em suas tibetanas costas. a sentarse sobre su lomo y Também em montarlo. Can, Y lo na vila golpearon, de Ijueba, también aldeões en foram Cam. convocados a uma assembleia perto do Los habitantes mosteiro de Shueva se convocó Punsok a Ling, una asamblea que abrigava cerca del cerca de 500 monasterio monges. de Punso Ali Lin. testemunharam os chineses tentando Ahí forçar um residían velho unos monge a se 500 casar. monjes O monge declarou que y preferia ser fueron testigos executado a de quebrar cómo seu los voto de chinos celibato. querían Foi obligar a un forçado a monje ajoelhar a de forzar a joelhos nus dejar sobre a pedras irregulares por 15 su minutos voto de e celibato. depois Lo sofrer obligaron executos por a uma hora. arrodillarse con las rodillas Enquanto sobre las sofria, piedras soldados filosas, e a mulher que desejavam que ele y desposasse o mientras sufría este o dolor, esbofeteavam los soldados le usavam pegaban, lo suas orelhas bofeteaban e perfuravam sua y cabeça com uma baioneta. lo pinchaban Ele en e la outros cabeza con 10 una monges bayoneta. foram algemados, acorrentados e Y así aprisionados. fueron No dia seguinte, o maltratados velho monge foi estos espancado monjes. até a Uno de estos morte em monjes público. quedó como estaqueado hasta morir. Crianças em Jueba eram incentivadas Los a niños atormentar seus pais e estaban criticados se siendo mantivessem seu entrenados costumes para e religião em maltratar vez de a sus aderir à propios doutrina padres. comunista. Essa doutrinação influenciou o jovem de Esa 18 adoctrinación anos a agredir e insultar o próprio incluso, por pai ejemplo, ao encontrá-lo llevó a un fumando uma joven de bacação 18 em uma aula. años a O pai denunciar a su reagiu padre e por seu encontrar amiga. que él tenía una rueda de Três oración y un soldados mala. chineses interromperam o eh, confronto, dizendo à multidão que o jovem tinha todo o direito de espancar o pai. los Sob soldados pressão dos chinos soldados, o homem irrumpieron en esta recomeçou a pelea entre el agressão e os padre y el insultos. hijo y los soldados chinos Tomado defendieron pela humilhação e desespero, o a ese pai muchacho. lançou-se em um rio próximo e se Y afogou. su padre, desesperado Muito bem ante tal forte esse situación, capítulo, né? Muita violência, eh, mas é a história. se tiró a un río y se E ahogó. a citação: houve muitos casos em que Hubo monges muchos foram casos despidos e forçados a ter en que los relações monjes sexuais com monjas fueron também despidas, com os quadros despojados chineses de sus hábitos, proclamando com también desdém que essa era a religião dos tibetanos obligándolos e seu a que dejaran sus votos de supósito votos de celibato. castidade, relatou Gompo Tashi Andruktsang, um Son todos pós-doc relatos britânico que desempenhou bastante papel essencial na unificação da terribles. Esto lo resistência recordó Gonpo sob a Tashi bandeira Andrew do Tsang, un Puji próspero Gangdruk. comerciante que Esses contribuyó a monges unir a la costumavam ser resistencia bajo la executados e bandera as de monjas Puyi Gandru. entregues aos soldados chineses. Luego, estos monjes, Em muitas áreas, luego de pouquíssimos ser chineses maltratados, ficaram eran prisioneiros, ejecutados y las independentemente monjas da idade, entregadas a los e soldados chinos. frequentemente eram estupradas repetidamente antes de serem assassinadas. También había Eram muchos despidas abusos a de las mujeres todos, e se o tibetanas, homem se recusava a confessar as más allá acusações, a mulher de su era edad, y estuprada luego diante dele, también disse eran Gompo asesinadas. Tashi. Sempre havia soldados chineses suficientes que não viam uma mulher há muito Siempre tempo e que había estavam mais do que soldados chinos dispostos a seguir ordens e presentes participar. que atacaban a Houve las até mujeres casos em que o sin, homem era forçado a manter relações sin com sua ninguna esposa diante de dificultad, sin, todos, após o que ele era executado e suas filhas e esposas y así, entregues aos bueno, iba soldados chineses. sucediendo tanto con los monjes como con las O número mujeres hasta exato de ser tibetanos ejecutados. mortos em represálias No se chinesas sabe permanece exactamente incerto, mas é certo que foi cuántas elevado. personas han muerto Várias valas en comuns estas datadas de circunstancias. 1958 ou posteriores foram escavadas nos últimos anos,
mas as autoridades chinesas se recusam a reconhecer a responsabilidade, considerando qualquer tentativa de discutir o assunto como um ataque Ahí no estoy injustificado encontrando aos en la seus página. esforços para a modernização do Tibete. O governo tibetano do El gobierno exílio tibetano en el em exilio Dharamsala, na en Índia, Dharamsala, India, estimou que 1,5 ha milhão estimado de que tibetanos morreram ao longo de várias décadas. 1.200.000 Não, 1 de milhão 200. tibetanos murieron No a lo entanto, largo de varias alguns décadas estudiosos por questionam esse estos número, motivos. pois foi Algunos baseado académicos em relatos cuestionan la orais e não em estimación porque métodos se basa en aceitos de cálculo. anécdotas y no en un O método de governo cálculo chinês dizia ao mundo que aceptado más estava levando a científico. liberdade social e El econômica e gobierno chino política ao dijo al povo mundo que estaba tibetano para llevando la libertad governar um social, regime económica y opressor política controlado pelo a un Ocidente. pueblo tibetano gobernado por un A gobierno opresivo, investigação da Comissão controlado por Internacional de Juristas Occidente. La desmentiu essa investigación de la afirmação. Comisión Internacional Os de Juristas investigadores entrevistaram desmintió esta chineses e afirmación. tibetanos Los para examinar investigadores as alegações entrevistaron a chinos y confidantes tibetanos sobre para as examinar las alegações afirmaciones sobre as contradictorias condições do Tibete. sobre las condiciones dentro de Tíbet. O relatório da comissão, El apresentado ao informe secretário-geral 1960 das de Nações la Unidas em Comisión al 1960, Secretario General de expôs ao Naciones mundo os Unidas horrores da expuso ocupação al mundo chinesa. los horrores de la A ocupación comissão china. concluiu que os La comisión comunistas estavam concluyó que los engajados em um comunistas estaban genocídio involucrados religioso. en un genocidio Os religioso. investigadores Los constataram que os investigadores chineses descubrieron que los estavam chinos estaban sistematicamente erradicando erradicando práticas sistemáticamente religiosas las prácticas religiosas tibetanas, tibetanas, matando figuras matando a religiosas figuras e religiosas enviando y enviando por la oficialmente fuerza contingentes a de un gran crianças número para de a niños China a China com para fins de adoctrinarlos. doutrinação. O que o governo popular da Lo que China el gobierno buscava popular fazer, chino de estaba acordo com suas tratando de hacer próprias en ese momento, publicações, era según sus propias desmantelar os publicaciones, era mosteiros, desmantelar los afirmou a monasterios. comissão. Eso dijo la comisión. Bom, não é mencionado nem pela comissão, nem Ni la por comisión ni los exteriores. chinos mencionaban A a la tradición religião era Bon. virtualmente desconhecida fora La das regiões tradición Bon culturais era una tibetanas, religión prácticamente e é desconocida duvidoso que fuera de las muitos regiones oficiais culturales chineses tibetanas y es dudoso compreendessem que muchos que o funcionarios budismo e o chinos Bon, apesar de comprendieran que muitas el budismo y el semelhanças, Bon, eram duas a pesar tradições de muchas distintas. similitudes, eran Os dos tradiciones comunistas diferentes. chineses se opunham à própria Los ideia de comunistas religião. chinos se oponían Perseguiram a la tanto idea de religión budistas y quanto perseguían bompos. tanto a budistas como a Documentos bompos. chineses Los documentos chinos demonstravam mostraban su claramente a intención de intenção de erradicar el erradicar o budismo budismo e, por y, inferência, por o ende, Bon. al Bon. O que precisamos é de pensamento socialista. Necesitamos E un todo pensamiento pensamento não socialista, socialista decía, deve y passar todo por uma pensamiento no transformação socialista socialista. debe pasar por Os una pontos de vista transformación dos socialista. lamas são diferentes do pensamento Los socialista, puntos de vista de los mas lamas eles son devem diferentes del aceitar a pensamiento transformação socialista, socialista, pero deben aceptar la livrar-se do transformación, pensamento não liberarse del socialista e pensamiento no estabelecer uma socialista visão y e um establecer un pensamento pensamiento socialista, y punto de dizia um vista documento socialista. chinês citado pela Eso decía comissão. un documento chino Uma citado por la comisión. proclamação chinesa Una publicada em proclama papel china, tibetano publicada foi en un ainda periódico mais tibetano, direta. fue más directa. Todos os crimes e culpas de Todos los mosteiros devem crímenes y ser culpas de los expostos. monasterios As deben ser máscaras expuestas. dos Las líderes máscaras de los líderes reacionários, reaccionarios que fingem que ser bondosos, pretenciosamente se mas na hicieron pasar realidade são por cruéis bondadosos son en como realidad lobos, crueles como devem lobos. ser Deben exterminadas. ser exterminados. As massas devem Las ser masas deben ser informadas por meio informadas de uma a través de campanha una muito mais campaña mucho más intensificada sobre esses intensificada crimes. sobre estos crímenes. Eventualmente, os Finalmente, los tibetanos reagiram tibetanos contra os chineses. contraatacaron a los chinos. Nômades furiosos A da região de finales de Golok, em Amdo, 1955, los furiosos começaram nómadas a de la atacar bases región de Golok, chinesas no en final de Amdo, atacaron 1955. bases chinas. A rebelião La rebelión rapidamente se se espalhou extendió para Kham. rápidamente a Kham. No início de A principios de 1956, 1956, 23 líderes de clãs 23 jefes de sitiaram clanes uma série de sitiaron bases una serie de militares bases chinesas em Kham militares chinas em uma en Kham campanha bem en una planejada. campaña bien Os planificada. combatentes em Kham e Amdo Los combates en Kham se y Ando estenderiam por pelo menos mais continuarían 4 al menos anos, durante com 4 años milhares más de y combatentes miles de tibetanos combatientes tibetanos derrotados vencidos se vieron sendo obligados a forçados a buscar buscar refugio refúgios em en Lhasa Lhasa entre en 1957 e 1957 y 1958. 1958. A resposta La implacável despiadada respuesta china dos chineses incluiu a incluyó la destruição de destrucción de mosteiros monasterios y aldeas por por bombardeos. bombardeiros Tupolev 4. Tupolev 4, Em eso qualquer no outro sé terreno, qué essas será. aeronaves En cualquier voariam otro terreno, a volarían milhares a de miles metros de de pies altura, sobre el suelo, mas nas grandes pero en las altitudes e grandes terreno altitudes acidentado y el por terreno local irregular de tibetano, la meseta às tibetana, vezes a voavam veces abaixo volaban de por debajo de montanhas las onde montañas estavam donde se posicionados posaban los atiradores fusileros campas. Kampa.
Os campas Los campas disparavam disparaban a los aviones. contra os aviões que se moviam Estos aviones se relativamente movían devagar de relativamente crestas lento elevadas. desde altas Um crestas deles chegou a ser perfurado por y 17 uno de estos bombas. aviones fue, Os chineses eh, trouxeram lograron hacerle reforços e 17 intensificaram suas agujeros. operações aéreas e Los chinos terrestres no trajeron trânsito refuerzos y acessório aumentaron sus dos operaciones campas aéreas y terrestres insubordinados, contra sus em rebeldes uma súbditos campanha campas, punitiva, en una cometendo os campaña atos punitiva, clássicos de um exército cometiendo vingativo e actos clásicos descontrolado: de un ejército tortura, desenfrenado y execuções vengativo, bárbaras, atos públicos de tortura, degradação, trabalho ejecuciones bárbaras, forçado, actos confisco de públicos de propriedades degradación, privadas, trabajo forzados, profanação de mosteiros, confiscación de deportação propiedad de homens e privada, meninos e, profanación de finalmente, monasterios, o deportación de hombres y sequestro de niños, crianças para a y reeducação na luego China, el secuestro de escreveu niños para o ex-agente da CIA reeducarlos Kenneth en China. Nichols em seu livro Orphans of the Cold War. O crescente Eso ataque lo escribió chinês un à oficial religião, en el libro Huérfanos de la Guerra Fría. o aviso de seu aluno e sua própria experiência na cerimônia de Panchen Lama tornaram claro para Tenzin que El era creciente apenas ataque questão de chino, tempo la advertencia de su até que os estudiante y su propia chineses experiencia en la voltassem sua ceremonia del atenção Panchen para o Lama reino. dejaron en claro a Tenzin que solo sería Creio que cuestión de podemos terminar tiempo por aqui antes hoje. A que gente los fez uma chinos leitura bem tensa, llegaran né, de um período a muito poner en sangrento peligro ali a Menri. da ocupação Vamos a ir chinesa, dejando hoy por e a acá. história vai Este es seguir aí un mais pesada capítulo agora, porque a gente tem que bastante chegar na ocupação fuerte. do Mosteiro eh, Meng, e aí que vai começar a fuga y ahora do, lo dos que monges. sigue sería la llegada de É, los chinos a Menri y não la sei se alguém tem fuga algum comentário de los ou monjes alguma dúvida. É só hacia el anotar aqui exilio. que nós terminamos essa parte. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario o si tiene alguna duda, lo puede Vejamos aqui decir o escribirlo en el chat. em Y 3 de vamos junho. a también ir terminando porque en 10 minutos Então a empieza gente segue la práctica de Chod conhecendo con essa Geche. história tão difícil do Entonces, Tibete. bueno, hoy estamos viendo lo No meio dessa difícil história a gente vai conhecendo de um esta pouco mais sobre a historia nossa tradição, os nossos professores. Isso aqui é y a la bem. vez vamos conociendo más la tradición y cómo Acho que é ha sido isso. la vida de nuestros maestros. Felipe, fazemos a dedicação então com Ahora o vamos a hacer la mantra dedicación de con el longa mantra vida que de nós larga estamos vida, dedicando a Yongtse dedicado, Rinpoche e que nós como podemos ya também dijimos, a Yonzin Rinpoche, visualizar como uma luz branca. y también Como a gente ahora pode podemos imaginar que uma luz branca visualizarlo está sendo gerada a él por esse como mantra, una luz blanca, o mantra una luz da que es deidade do Yoga, generada Leda do Bom. por este E mantra. essa luz branca, essa energia está indo para todos os seres Y que esa energía precisam de saúde, de está força siendo vital, dirigida para todos los seres sintientes que estén especialmente para Yongtse precisando Rinpoche, para que ele viva energía, aí mais salud uns tantos anos, y trazendo sabedoria dirigida también a e seu Yonzin sorriso tão Rinpoche bonito. para que siga estando Então tá transmitiendo aparecendo aí. enseñanza tanto sana. Tinamavado moye tse Sodra gamola dinamavado moye tse Sodrum agaramola dinamavado moye tse Sodra gamola dinamavado moye tse Sodrum agaramula tinamavado moye tse Sodra agamula tinamavado moye tse Sodrum agaramula tinamavado moye tse Sodra gamola dinamavado moye tse Sodrum agaramula dinamavado moye tse Sodra gamola dinamavado moye tse Sodrum agaramula dinamavado moye tse Sodra gamola dinamavado moye tse
Sodrum agara mula tinam vado moye tse nyenza. Sodru agara mula tinam vado moye tse nyenza. Então é isso, pessoal. Gratidão. Nos encontramos semana que vem e seguimos aqui mais um pouquinho, aguardando o guest dema para começar a prática de Cho, quem puder. Nos encontramos semana que viene Obrigado, boa noite. para repartir el Thiago. Obrigada. Boa noite a todos. Nada. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Thiago.